Olá, eu sou o Buda. Olá, eu sou o Vitor. E tudo começou com a guitarra. Se gostares do episódio, não te esqueças de fazer o thumbs up, o gostinho, o sim assim. Assim. É uma forma simples de apoiar o canal, gratuita. Porquê é que vocês precisam de uma guitarra barítono? Quer eu, quer o Vitor, andávamos à procura de uma guitarra grave, uma barítono, por várias razões que vamos explicar à frente no episódio. Eu comprei a Danelectro, barítono, e o Vitor, compraste a Bass 6. Porquê é que compraste a Bass 6? Na verdade, a Bass 6 foi-me oferecida pela minha querida Carolina, mas já andava há muito tempo para arranjar uma coisita destas, e na verdade é tudo aquilo que eu esperava e mais alguma coisa ainda. É super versátil, é um baixo altamente, é uma guitarra super fixe também, e pronto, e uma das grandes razões pela qual comprei isto foi porque quando gravávamos os meus discos no teu estúdio, houve uma série de vezes que puxámos da tua barítono para fazer partes de guitarra cheias de tremolo e de reverb, mesmo à cena dos westerns, e adorei mesmo esse tipo de som. E então queria uma cena dessas para mim, só que fez-me mais sentido este Bass 6 por ser também um baixo altamente e por ser mesmo um instrumento super versátil. E na verdade parece que todos os dias vou descobrindo mais versatilidade nele ainda. E é uma ferramenta que inspira muito mesmo, com de certeza que a barítono a ti também te inspira. O que é que tu curtes na barítono, e qual é que é a tua experiência com essa guitarra? Olha, na realidade eu tive mesmo para comprar a Bass 6, até porque adoro o look da Bass 6, e não era uma guitarra barata, elas até acho que são mais ou menos equiparadas em preço, ou se calhar a Danelectro é um bocadinho mais cara. Acabei por ir para a barítono, porque o que eu estava à procura não era de um baixo, era de uma guitarra, e tudo que eu vi na net, o Bass 6 soava abaixo. E aí também nós estamos a fazer este episódio hoje, porque na realidade o Bass 6 não soa só abaixo. E depois de ter ouvido o teu, já estou aqui a puxar pelos meus botões e a pensar em comprar um, porque para o estúdio é super útil. Eu acho que o Bass 6 acaba por ser um baixo diferente de um baixo, né? Eu gosto de ter coisas no estúdio
E a barítono é uma guitarra que eu comprei para o estúdio, não comprei para tocar ao vivo. Eu gosto de ter coisas no estúdio que inspirem os músicos que estão a gravar comigo, ou inclusivamente que me inspirem a mim próprio, quando gravo comigo próprio. Fazer coisas diferentes e a sair um pouco da caixa. E às vezes é fixe ter um som de baixo numa música que não é o som do baixo do baixista. Eu tenho um Ibanez SG, tenho um Maton tipo Precision Jazz Bass, mas com neck through. E o Bass 6 seria também uma hipótese altamente para baixistas, para ter uma cor e uma textura diferente. Às vezes numa música, às vezes é a razão pela qual liberta, pela qual uma música se constrói. Eu gosto muito da Dana Electro e de várias coisas da Dana Electro. Ela tem 2 pickups e tem um wiring que é comum na Dana Electro. Quando usas os 2 pickups, eles são humbucker. Estão ligados tipo em série, e faz com que tenha um som muito mais médio, muito mais punchy. Mas depois no neck e no bridge ela é super brilhante, super twangy, então tem estas 3 cores diferentes nos 2. Só o neck. Só o bridge. Então isto acaba por ter uma série de texturas diferentes. O tone funciona altamente na guitarra, ou seja, às vezes o neck é um bocadinho um brilho lá em cima. Cortando um bocadinho do tone, vai logo ao sítio a guitarra, e o meio dá para fazer as cenas power, se um gajo quiser fazer rock and roll a abrir. Mas também tens a cena twangy, cowboyada. Que acaba por ser uma das cenas clássicas este gravalhão cá para baixo, que eu pensei que o Bass 6 não fazia, mas depois o Bass 6 tem aí um botãozinho aí em baixo que faz umas cenas do caraças. Exato. Queres explicar um bocadinho a cena o que é que fazem esses 4 switches aí em baixo? Qual é a lógica do Bass 6? Estes 4 switches este switch liga e desliga o bridge, middle e neck. Portanto, tens 3 switches, um para cada pickup. Tens então 3 on-off, não é? Precisamente, exato. Podes ter os 3 pickups todos juntos ou qualquer combinação deles. Qualquer combinação, exatamente. Só isso é uma cena incrível. É brutal. E depois ainda tens aqui que na verdade corta graves. Portanto, é como... É tipo um filtro que corta graves. Espera. Corta graves, mas uma barítono não é para ter mais grave? Pois, lá está. Não me digas que isto é digital. Exato, se calhar este switching ainda é digital e tudo, imagina. Ao cortar graves, mete-a mais no sítio de uma barítono e menos no sítio de um baixo. Sendo que eu, por acaso, costumo tocar quase sempre portanto, sem este corte, e portanto, regulando o amplificador para ter realmente, para cortar essas frequências que estão a mais. Vou-vos mostrar aqui alguns timbres que gosto de tirar com elas. Portanto, isto seria o pickup de bridge e o middle. A guitarra está, portanto, o Bass 6 está ligado ao meu Super Reverb, cheio de reverb e cheio de tremolo, como tem que ser. E então Vítor Bacalhau Way.
Eu por acaso não falei, mas eu estou a usar o meu Blues Junior. Eu estou em casa, portanto não tenho mais amp em casa, eu tenho o meu Blues Junior e estava a tocar sem nada há bocadinho. No caso do Bass 6, isto é um dos meus timbres favoritos e foi mesmo, e na verdade a minha dúvida, tal qual como a tua, era se o Bass 6 conseguiria chegar a este tipo de timbres, percebes? Porque o resto, tudo o que se vê no YouTube é muito timbres de baixo, cenas muito normalinhas e não sabia se ele chegava a isto. E, bom, na verdade também tem muito a ver da maneira como se toca, portanto só a cena de tocar aqui mais na ponte, né? Comparado com portanto, a questão de tocar mais cá em baixo ao pé da ponte é super importante para tirar este tipo de timbres também. Sim, claro. O que é certo é que, portanto, tudo isto está aqui e além disso é um baixo do caraças. Para vos clarificar, a Dani Electro é considerada por uma grande maioria das pessoas como a primeira barítono de sempre. A primeira barítono elétrica. Porque guitarras barítono já existem ancestralmente, desde as guitarras acústicas, sempre sendo a trabalhar na lógica do violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Quase todos os instrumentos tinham alternativas mais graves e mais agudas. A guitarra teria, se calhar, uma guitarra tenor um bocadinho mais alta e um baixo ou uma guitarra barítono, já desde os tempos acústicos. Mas guitarra elétrica, corpo sólido, a primeira no mercado é a Dani Electro. Isto não é 100% seguro, porque há muita gente que diz também que o Jerry Jones tinha feito a primeira barítono. Mas a grande maioria das pessoas leva para a Dani Electro em 1956. O que é interessante é que fui descobrir que o primeiro Bass 6, ou portanto o primeiro baixo de 6 cordas, é a Dani Electro e é de 56. Portanto a Fender em 61 vai buscar essa patente, né? E cria o Bass 6 à volta do formato da Jaguar, né? A Dani Electro chamava-lhe barítono, mas era uma Bass 6, na realidade, era uma guitarra afinada ou em si ou em mi. Esta também consegue ir à afinação dessa tua guitarra, porque a escala é mais ou menos semelhante. E isto acabou por ser muito usado na surf music e no spaghetti western, nas músicas de spaghetti western, e também muito no country. Uma das coisas que eles usavam, o barítono, era para dobrar linhas de baixo, ou seja, se tinhas uma linha de baixo a fazer uma coisa tipo... Eles dobravam o baixo chamado tic-tac, que era às vezes até no bridge, por isso é que depois o Fender ganha grande uso com o bass cut, porque não precisavas do grave, só precisavas do timbre, né? E então dobrar a linha de baixo tipo em mute. E isto somado a um baixo dá uma cena altamente, porque tens o clique todo da barítono, mas o timbre todo grave do baixo, e tens no fundo é dobrar um baixo, gravar duas vezes o baixo com um som mais característico. E isto era o chamado tic-tac bass, que eles usavam imenso na música country ali desde finais de 50, inícios de 60. Um dos grandes utilizadores da barítono é o Duane Eddy, que tem... eu usava uma Longhorn cinzenta, que é uma guitarra nada parecida com esta, tem 2 cornos, é a primeira. E gravou temas como Bonnie Come Back, Because They're Wrong, Commotion, My Blue Heaven. Em 1960 o Duane Eddy faz um disco onde toca praticamente só barítono, que se chama The Twang's The Twang, por causa deste twang do som. E apesar da guitarra da barítono ser muito associada à música country, western, spaghetti western e essas coisas todas, foi usada por montes de outros gajos como Alan Allsworth, Dave Matthews, até a Britney Spears já usou isto, Metallica, System of a Down. As bandas de metal no final da década de 90 começaram todas a usar não barítonos tipo esta, mas guitarras afinadas tipo barítono em si, até em lá,
O new metal acaba por se afinar todo em baixo. As bandas de stoner também usam este tipo de coisas. Depois temos outros utilizadores famosíssimos, como o Brian Wilson dos Beach Boys. Há 2 temas dos Beach Boys famosos com barítono: Dance Dance Dance, 1964, e Caroline No, 1966. Portanto, ali na década de 60, até chegarem os Beatles e os Stones, onde a guitarra volta a ganhar relevância e o barítono fica um bocadinho para trás. Temos Jimmy Rogers com um disco em 1960, Woman from Liberia. Como é que se diz? Liberia? Digam nos comentários. No metal, os primeiros utilizadores do barítono são os Carcass, a banda favorita do meu filho. E o Mark Lettieri, ultimamente, tem inclusivamente um disco que se chama The Baritone Sessions, de 2019. Mark Lettieri, que é do Snarky Puppy, é muito conhecido por usar barítonos, quer da Danelectro, quer o Bass Six. Aquilo que eu acho que acabou por acontecer é que a Fender tinha muito mais força do que a Danelectro, era uma empresa muito maior, e portanto o Bass Six acabou por, quando apareceu, quase suplantou a Danelectro, e a Danelectro ficou escondida. Não sei o que é que achas. Sim, parece-me, não tinha pensado nisso ainda, nesses moldes, mas parece-me que é capaz de ter sido o que aconteceu. Achei interessante, por acaso não fazia ideia que o primeiro design de Bass Six tinha sido da Danelectro. Sabia que eram conhecidas pelos barítonos, mas não sabia que tinham tido o Bass Six antes da Fender, neste caso. Diga-se, guitarras de plástico, hein? Isto é mesmo uma merda, este material. Só que isto tem... eu há bocadinho estávamos a falar disso, desculpa interromper-te, mas há bocadinho estávamos a falar disso, porque é que eu também... Uma das razões pelas quais eu comprei a Danelectro e não o Bass Six é que eu tenho 2 Danelectro. 3. Quer dizer, tenho 2 e a Alex tem outra. E este Slipstick tem um twang que é o que eu estava à procura. Portanto, eu pensei que a Fender, por todos os vídeos que eu vi no YouTube, a Fender soava-me sempre gorda e abaixo, soava-me igual a um baixo. E eu não queria um baixo, queria uma guitarra com esta característica twangy, aguda, spanky. E portanto pensei que a barítono da Danelectro tivesse isso. Mas ainda por cima as Danelectro têm sempre este twang. Ou seja, entre esta barítono e as minhas Danelectro, elas todas têm um twang. E não é à toa que o Jimmy Page usava Danelectro, podendo usar qualquer outra coisa, ele usava porque tem este som cheap de plástico mais underground. Daí também a razão de eu ter escolhido a barítono em vez do Bass Six. Na verdade, a música que me vendeu o Bass Six foi uma música que o Jet Harris fez para um filme, e a música chama-se Man with the Golden Arm. E ao ter visto um vídeo dos anos 60, ao ter visto um vídeo dele a tocar esta música no Bass Six, foi aí que percebi que realmente o Bass Six tinha realmente este som twangy também, porque como dizias há pouco, todos os vídeos que são de demonstração do Bass Six atuais, né, que estão no YouTube e que podemos encontrar por aí, parece um baixo normalíssimo, e foi quando descobri isto que realmente vi que portanto, que era uma boa ideia. Entretanto, descobri também que, por exemplo, a linha de baixo do Helter Skelter, pensa-se que tenha sido o John Lennon a gravá-la, precisamente com o Bass Six, e no outro dia fui ouvir o Isolated Track disso, e é mesmo fixe, e nota-se bem que não é, parece-me a mim que se nota bem que não é realmente o McCartney a tocar, não tem o groove do McCartney, tem uma cena muito mais errática, mas é super fixe, vale bem a pena ir ouvir esse Isolated Track que anda algures no YouTube. Outras canções fixe com o Bass Six, Aerosmith, o Back in the Saddle tem alta rifalhada de Bass Six, foi uma coisa que também descobri a posteriori, super fixe. Black Keys tem um tema do primeiro disco que é o All You Ever Wanted, onde se pode ouvir também bem um Bass Six no início da música. Julgo que, se não estou em erro, que essa música em termos de arranjo começa com um Bass Six a fazer a parte do baixo e depois evolui para realmente um baixo a tocar a parte, o que é portanto, uma maneira interessante de usar um Bass Six para fazer o arranjo. Espera, mas isso é possível? É possível mudar arranjos, começar com uma guitarra e depois ir do baixo? E depois como é que se vai fazer isso ao vivo? Fogo, não tinha pensado nisso, meu. Pois, é assim, eu vou mandar o mail aos Black Keys e dizer-lhes isso não é possível. Está mal. O que eles fizeram está mal. Está mal. Desculpem, está mal.
E outra das músicas das minhas favoritas portanto, no que toca ao Bass 6 é do Hang the Knife and the Jets, chama-se Guitar King, também é alta rifalhada e lá está. Se eu tivesse descoberto há mais tempo que o Bass 6 fazia estas coisas como estão nestas músicas, como estão presentes aqui nestas músicas, tinha sido bastante mais fácil a minha decisão. Portanto, além destes... Pois, mas é um mundo um bocadinho obscuro. Por exemplo, o riff do Twin Peaks, que é um riff famosíssimo, não é? Também é Bass 6, se não me engano, não é? Por acaso não tenho a certeza. Não viste isso nas tuas pesquisas? Não tenho a certeza. Não te apareceu. Na minha também não me apareceu como sendo Danny Electro. É porque há montes de coisas que ficaram na obscuridade. Ninguém também está a dizer este riff é de... Quer dizer, não há propriamente um estudo muito... Aliás, o Bass 6 ficou um bocado esquecido no tempo. Na verdade, eu sinto um bocado isso. Toda a gente a quem eu tenho mostrado isto, mas isso é um baixo, é uma guitarra, o que é essa cena? E depois quando eu vejo o som colam com a cena a toda a gente. Mas ele parou de ser construído em 70 e tal, não é? Possivelmente sim. Portanto, neste caso é uma reissue portanto é um Squier. Espera, um Squier? Mas isso é feito na China. Não é possível haver um Squier bom, não. Não pode ser, isso é feito na China. E na China é tudo mau, incluindo o meu Mac e a minha câmara Sony. Exato. E o meu iPhone. É alto instrumento, tal e qual como a maior parte das guitarras que se podem comprar hoje em dia. Nós, na altura em que, se calhar, em que tu começaste a tocar e que eu comecei a tocar, para teres uma guitarra fixe tinhas que gastar uma data de dinheiro. E hoje em dia, portanto, isto é a guitarra, o Bass 6 é a guitarra para custar 300 euros, menos coisa, vamos meter os preços aí. Mas, é um instrumento super fixe. É alto instrumento, não tem nada de... Portanto, não é um instrumento de fraca construção, pelo contrário, é super fixe de tocar, super inspirador. E tem sido, cada vez mais, quando me sento para compor alguma coisa, especialmente, por acaso, nas coisas especialmente da Carolina Fonsen, da minha namorada, ultimamente, quando nos sentamos para compor, tem sido com o Bass 6 e leva-nos para um sítio super, super, super fixe. É mesmo um instrumento super inspirador. Eu estou aqui à procura do preço, portanto, 499 a Danny Electro. Eu acho que o Sunburst é mais caro, 415. Black 399. Portanto, fomos agora informados, última hora. A Danny Electro custa 499 euros, preço de rua, street price. E a Squier Bass 6 custa 399, portanto 100 euros mais barato, portanto pior. Not. Não, é pior, se é mais barato é pior. E é feita na China. Fogo. Ridículo. Olha, entretanto, quando comprei o Bass 6 fiz-lhe um upgrade com umas cordas de labela. Por isso. Meteste umas cordas que custam quase tanto como a guitarra. São cordas, não me lembro quanto é que custaram, mas é um bom upgrade para quem estiver a pensar comprar o Bass 6. Mesmo o próprio toque delas são super fixe. São flat wound essas cordas? Não, estas cordas não são flat wound. Soam super bem. E acho que havia cordas flat wound, mas na verdade acabei por escolher estas porque fiquei com medo que as flat wound não tivessem tanto twang, precisamente para tocar as outras partes. E se calhar teria um timbre de baixo mais interessante, mas não teria o twang, portanto preferi ficar com o twang e o timbre de baixo está cá na mesma. É super fixe. Exato. As músicas que vocês foram vendo ao longo do episódio, nós tentamos correr mais ou menos os vários sons que esta guitarra tem. Mas a ideia obviamente não é... Para começar, não fomos ao metal, porque não é nem a minha praia nem a do Vítor. E obviamente não fomos a todas as áreas possíveis. A ideia é só tentar mostrar um bocadinho do que esta guitarra faz, do que estas guitarras podem fazer. Um grande amigo do Bass 6 e da Barítono é sem dúvida... Dois grandes amigos, aliás, são sem dúvida o Tremolo e o Reverb. Certo? E uma das cenas que eu adoro no Bass 6 é que estas coisas que eu faço, por exemplo, eu estou a usar o meu Flint, o Strymon Flint, e estas coisas tipo...
Eu não consigo fazer isto que eu queria fazer, que é... Porque a minha guitarra não tem treble. E era uma das coisas que o Bass Six estava aqui, tipo, eu tenho que ter a Bass Six, que é isto que eu quero. Mas tu podes fazer isto, porque a tua Bass Six, apesar de ser chinesa e Squire, tem um treble, não tem? Tem um tremolozito à maneira. Fogo, é brutal. Da Fender, que será similar ao de uma Jaguar. E funciona muito bem na desafina. É super Podes fixe. mostrar? Claro. Adoro isto, meu. Eu adoro essa merda. É brutal. É do caralho. Olha, acho que não, há bocadinho não falaste das três hipóteses. Eu gostava de ouvir tipo bridge pickup, neck pickup, mid, as 5 combinações, ou todas as combinações, e depois mostraste tipo uma coisa com e sem o strangle. Como é que eles chamam isso? Bass strangle? Ou... Tem aqui a questão destes on e off switches para os pickups. Vou-vos mostrar todos os timbres que conseguem tirar com isto. Portanto, este será o pickup do bridge. Middle. Neck. Portanto, este será bridge e middle. Que é o meu favorito. Portanto, isto será bridge e neck. Neck e middle. Além disto tudo, para cada posição destas ainda temos, portanto, aqui o switch que corta os agudos, os graves, digo, que podemos experimentar com a minha posição favorita, portanto, com o middle e o bridge, portanto, com os agudos, com os graves cortados e com os graves normais. Portanto, isto será normal. Agora cortado. Além disto, temos ainda volume e tone, o que torna mesmo este instrumento super, super, super versátil. É mesmo incrível. Estou cada vez mais fãzaço. E funcionam bem os potenciómetros de volume e tone? Super bem. Porque aqui nesta barítono também são incríveis. Eu já apanhei guitarras muito mais caras e muito mais Fenders e coisas de preços 1500 euros, 2000, etc. Em que os potenciómetros não são tão fixos, e nesta guitarra são mesmo fixos. Um gajo consegue baixar o volume, não perde timbre nenhum. Muitas vezes nas guitarras tu baixas o volume, tens este som e baixas o volume e o tom fica tipo isto. Porque sem agudos nenhuns. Esta perde um bocadinho de agudo, mas não é nada que interfira com o som, até acho uma ferramenta fixe. Aliás, é um truque que eu costumo usar, que é não ter a guitarra quando quero uma cena mais macia, que é raro nesta guitarra. Mas quando quero uma cena mais macia um bocadinho, é usar o volume, não no 10, mas tipo um bocadinho, logo quando ele corta aquele ataque.
uma das coisas que eu gosto na afinação grave, tive montes de influência. O Hendrix usava muito guitarras em Ré, por exemplo, afinadas um tom abaixo, e dá uma cena logo para coisas tipo Machine Gun ou coisas desse género. A guitarra fica logo mais pesada, o som fica muito mais quente, sem precisares ter drives. Eu estou com som limpo, estou a tocar direto ao Blues Junior, a usar o reverb ou o tremolo do Flint. Outra coisa que eu adoro fazer é usar o meu Ditto Looper para criar um drone grave, e que faço tipo, ponho o Ditto Looper a gravar, começou a gravar, parou, portanto gravei silêncio, agora volto a pôr a gravar e vou gravando swells da guitarra com graves. Posso pôr um delay e um reverb para lhe dar mais cauda ainda. Estou a usar o ARP87 da Walrus, que eu gosto para caraças, e o reverb soa assim. E agora com mais reverb. Ok, aí vai disto. Isto fica uma textura, deixa-me baixar aqui o volume do looper, isto fica uma textura incrível para brincar, tocar com um delay e reverb também para ter uma atmosfera. Tipo isto. E este drone dá uma cena brutal de cama, não é? Que me permite tocar por cima e curtir. Daí eu ter sempre um looper comigo, e então agora nestes dias que estamos em casa, mais importante se torna. Vítor, vamos para a oficina? Siga! Em todos os episódios temos a nossa oficina, que basicamente são licks, exercícios, riffs, coisas que nós vos queremos passar. Podem ser feitas, neste caso, com a barítono e, no caso do Vítor, com o Bass 6. São 2 exercícios para vocês se divertirem, e caso já tenham um, vão poder tocar. Caso não tenham um, vão comprá-lo, de certeza, porque isto é impossível não ter uma coisa destas. E já tem 2 exercícios para se divertirem e curtirem e desfrutarem desse instrumento magnífico. Não se esqueçam de subscrever o canal, de fazer um like, é aquela mãozinha assim, ou assim, como queiram. Isso ajuda o YouTube a sugerir o nosso vídeo a outras pessoas
aumentar esta comunidade. O vosso apoio é importantíssimo neste momento. Estamos a crescer o canal e a começar um canal novo em português para aqueles que falam português, não só para portugueses. Os nossos irmãos portugueses ou falantes de todo o mundo são muito bem-vindos. Portanto, subscrevam o canal se gostaram do conteúdo, façam um like e nós vemos para a semana. Um abraço. Então este lick basicamente é brincar com a pentatónica menor de Si, aproveitar, estamos a tocar como se eu estivesse em Mi, não é? Isto é o barítono, mas dá para tocar como se fosse um Mi maior, só que estamos a tocar em Si. E a ideia é fazer a escala pentatónica de Mi. A primeira. O truque aqui é o reverse slide, ou seja, slide para trás. É uma frase bluesy que funciona numa afinação standard, mas por ser grave eu acho que lhe dá aqui uma cor altamente. Fazê-lo devagarinho. 1, 2, 3, 4, 1. Eu estou a usar, para este feeling, estou a usar um reverb, o Boss FRV1, é a simulação do Spring Tank da Fender, e um Giannis Tre-Tre, que é um trêmulo analógico com capacidade de boost. Se eu tocar isto sem os dois pedais, fica isto. Com os efeitos. Até para a semana. Vou-vos agora mostrar uma das minhas utilizações favoritas para o Bass 6. Sou um grande fã das bandas sonoras dos filmes western, onde se podem ouvir guitarras carregadas de trêmulo e de reverb. E essa é uma das minhas utilizações favoritas para este instrumento também. Um dos aspectos mais importantes de tocar este tipo de malhas é para lhe estar bem cá em baixo ao pé da ponte. O que soa bem diferente disto. Para o pessoal que não tem um Bass 6 ou uma guitarra barítono, pode na boa fazer este tipo de malhas também numa guitarra, numa afinação normal. Funciona da mesma forma. Mais uma vez, aqui fica a malha.